Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o nosso país. Início aí do ano 2024. Eu quero aqui fazer o meu primeiro vídeo do ano de 2024 sobre o decreto presidencial 11.841 de 21 de dezembro de 2023, que se propõe a regulamentar o inciso 4º da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, também o inciso 13, o inciso 14 e o parágrafo único do artigo 5º desta lei, e indiretamente também o inciso 3º do artigo 3º da 13.022, de 8 de agosto de 2014. Eu recebi muitas solicitações de diversos amigos, guardas municipais. Estou um tempo ausente aqui neste canal, falta de tempo, estou retomando, estou de férias aqui e quero aproveitar um desses meus dias de férias para fazer essa comunicação, fazer algumas ponderações e fazer a minha avaliação política e técnica deste decreto presidencial. Primeiramente, eu quero falar para vocês que é importante fazer, né, a reflexão crítica sobre o decreto. Eu tenho a legitimidade para fazer a crítica devida ao decreto. Se tiver que criticar também o governo federal, o Ministério da Justiça, o ministro, o secretário nacional de Segurança Pública, eu tenho a legitimidade para fazer essa crítica, porque eu apoiei, como vocês sabem, aqui neste canal tem o nosso vídeo de apoio a este governo, né, chamando o apoiamento dos guardas municipais, colocando as nossas avaliações e, portanto, isso me dá uma legitimidade para aplaudir aquilo que está sendo muito bem feito, aplaudir e agradecer, e também legitimidade para fazer as críticas devidas sobre os aspectos das ações, dos fatos que merecem uma crítica. A nossa crítica nunca é uma crítica destrutiva, uma crítica negativa. É uma crítica ponderada e com aspectos construtivos. Então você já tem noção qual que vai ser a minha linha de avaliação, de raciocínio e o meu posicionamento sobre o decreto 11.841 de 21 de dezembro de 2023. Primeiramente, pessoal, eu quero deixar aqui que esse decreto é totalmente descabido. Ele é um grande equívoco e desnecessário. Eu vou explicar no decorrer aqui do nosso bate-papo por que eu tenho esse posicionamento e esta avaliação. Depois dito isto, eu quero falar para você o seguinte: de onde que partiu a demanda concreta para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborasse um decreto nos termos do decreto 11.841. Quem que passou para o ministro da Justiça, para o secretário nacional, essas demandas? Foi alguma entidade de classe? Foram os guardas municipais? Foram os comandantes, secretários, prefeitos municipais? Quais foram as motivações de um decreto como esse? Uma ponderação. Uma outra ponderação: por que o ministro da Justiça, o secretário nacional, não abriu o diálogo, que é típico de um governo democrático, participativo, não abriu um diálogo, não abriu a minuta desse decreto antes de sua publicação para os guardas civis municipais, para a entidade representativa, para o nosso próprio deputado federal, Jones Moura, para que pudesse dar sua colaboração nesse processo de elaboração do decreto 11.841. Essas questões não temos respostas. Eu penso que há uma intenção positiva do ministro, até porque as suas ações enquanto ministro da Justiça, desde o início do governo, foram ações no sentido das guardas municipais propositivas, que fortaleceram as guardas municipais, que empoderaram as guardas municipais, que valorizaram os guardas civis municipais. Então eu tenho aqui algo que a intenção do ministro da Justiça, Flávio Dino, são das melhores possíveis. Mas não basta tão somente ter intenções boas, né? É importante que acerte nas decisões, principalmente decisões normativas
que tem efeitos práticos e tem repercussões, inclusive no mundo jurídico também. Uma outra questão que eu quero falar para vocês é que este decreto, né, ele, ao dizer sobre o inciso 4º, que fala da cooperação, o inciso 13, que fala sobre atendimento de ocorrências emergenciais, o inciso 14, que fala sobre ocorrência de flagrante delito, e o parágrafo único, que fala de uma forma de cooperação no atendimento das ocorrências dos guardas civis municipais, também, indiretamente, regulamenta um princípio que não está nos objetivos do decreto. Se vocês observarem atentamente, o inciso 3º do parágrafo 3º, ele foi regulamentado, que é o inciso do princípio, o inciso que fala do patrulhamento preventivo. O decreto acaba regulamentando o patrulhamento preventivo dos guardas municipais, sem dizer no seu escopo que teria também esta intenção de regulamentar. E agora cabe também fazer outra ponderação sobre o Ministério da Justiça. Tem competência para lidar com regulamentação de guardas municipais? Sim, em alguns aspectos, sim. No aspecto da formação, isso já vinha na Lei 10.826, seus decretos, na 13.022, sobre a matriz curricular da Senasp, também a Lei 13.675/2018, Sistema Único de Segurança Pública, coloca o Ministério da Justiça como aquele órgão central, indutor da Política Nacional de Segurança Pública, na lógica do SUSP. Então tem legitimidade para regulamentar aquilo que compete o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma outra questão que eu queria falar para vocês. A Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, carece de regulamentação? É uma pergunta que temos que fazer. Se carece, quais são os aspectos relevantes de regulamentação que a Lei 13.022 ela precisa, ela carece? Eu penso que uma regulamentação necessária na 13.022 seria a questão do armamento das guardas municipais. O armamento, tanto na questão de calibre, uma regulamentação específica para a guarda municipal dentro da 13.022, o armamento no sentido do calibre, no sentido do porte por prerrogativa, independentemente do termo de cooperação técnica, da vontade do prefeito armar sua guarda, um porte para garantia da segurança do próprio guarda, um porte com extensão territorial para todo o país, e também o porte quando o guarda se aposentar, que é um momento muito crítico, muito desejado pelos guardas municipais, muito importante de suas vidas, porém eles ficam desguarnecidos sem essa segurança de ter o seu porte de arma para também fazer a sua segurança pessoal e a sua segurança familiar. Então poderia enfrentar esse tema. O ministro não enfrentou esse tema. Também, obviamente que a questão da matriz curricular ela está sendo tratada, sendo atualizada, mas ela poderia melhorar a partir da 13.022 com a sua autorização. Esses aspectos trazidos pelo decreto 11.841 de 21 de dezembro de 2023 são aspectos que, no meu modo de entender, na minha avaliação, são totalmente descabidos. Eles, além de serem desnecessários, eles prejudicaram a 13.022 e, por consequência, prejudica também os guardas civis municipais. Vamos entrar no decreto propriamente dito, como está aí. Regulamentar a questão do patrulhamento preventivo, que não está no objetivo, no escopo do decreto 11.841, mas o decreto fala sobre ele, regulamentando, em primeiro lugar, que ele faz é regulamentar no artigo 2º o patrulhamento preventivo dos guardas municipais. Onde está previsto o patrulhamento preventivo? Princípio número 3 do artigo 3 da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, com o patrulhamento preventivo, um princípio orientador
do Estatuto Geral das Guardas Municipais, do fazer do trabalho dos guardas municipais. E o decreto vem regulamentando, pessoal. E nesse quesito aqui, no artigo 2º, o artigo 3º, que tenta explicar o 2º, que só piora a situação, ele traz uma subordinação, ele vincula, ele estabelece uma subordinação do patrulhamento preventivo. E se vocês observarem no próprio artigo 3º do decreto, até o atendimento de ocorrências emergenciais e a definição de ocorrências emergenciais, que são aquelas que podem causar danos ou risco de danos à segurança das pessoas e aos patrimônios, subordinando quase que todo o fazer das guardas municipais a um termo de cooperação técnica, seja com as polícias da União ou dos estados. Ou seja, um prejuízo enorme, Até antes de 21 de dezembro de 2023, nós, guardas municipais, realizamos todo tipo de atividades dentro do escopo do município, de uma maneira muito propositiva, com resultados brilhantes em muitas cidades, reduzindo indicadores criminais, prendendo toda a sorte de criminosos que cometem seus crimes, suas violências contra os cidadãos e cidadãs que moram, que transitam nas cidades do nosso país, onde tem guardas civis municipais. Porém, esse decreto agora subordina o fazer dos guardas municipais a uma autorização ou uma permissão das forças policiais dos estados, do Distrito Federal e da União, por meio de um termo de cooperação técnica. Porque sem o termo de cooperação técnica, conforme o artigo 3º, os guardas municipais não poderão realizar policiamento preventivo e não poderão atender ocorrências emergenciais que está definida como aquelas que oferecem danos ou risco de danos à segurança das pessoas, do patrimônio, ou seja, subordinando as guardas municipais, ajoelhando as guardas municipais perante os órgãos estaduais e da União. Isso é um retrocesso, pessoal, um retrocesso histórico muito grande e muito ruim. A assessoria técnica que deveria orientar bem o ministro da Justiça, que deveria passar ou acionar as lideranças, os técnicos dos guardas municipais, para evitar um erro grosseiro, um dano muito grande para os guardas municipais. Um outro dano grande que vem na sequência é quando se trata também de prisão em flagrante delito, né? Vocês sabem, eu já fiz vídeo, já falei várias vezes, o inciso 14 da 13022, de 8 de agosto de 2014, ela diz o seguinte: encaminhar ao delegado de polícia, autoridade policial, né, o indivíduo em flagrante de infração penal, cometendo crime, o criminoso, dar voz de prisão, encaminhar, comunicar, preservar o local do crime sempre que necessário e quando possível. O verbo que inaugura, que dá o comando para esse inciso é encaminhar. Está no imperativo. Ou seja, o guarda deve fazer. É um comando legal. É uma ordem. O guarda, se deparando com uma ocorrência de flagrante delito, ele deve fazer, né, todos os procedimentos, obviamente que ressalvados casos em que os guardas não tenham as condições devidas, tenham que preservar suas próprias vidas, não tenham os instrumentais necessários para fazer aquele atendimento. Isso aí todos nós entendemos e concordamos com isso. Mas, no geral, o comando do inciso 14 é encaminhar. É um verbo imperativo, é um comando. E o que esse decreto está fazendo? O decreto tirou a palavra encaminhar, tirou o imperativo e colocou um facultativo. Um facultativo que também está no artigo 301 do Código de Processo Penal. Qualquer um do povo pode. Ele traz o pode e coloca dentro do decreto dos guardas municipais que poderão. Os guardas municipais, diante de um flagrante delito, poderão. Pessoal, vocês conseguem imaginar, eu queria que a população
que os especialistas decentes, né, honestos, analisassem esse decreto e percebessem o quanto que esse termo poderão, esta faculdade, diante de um flagrante delito, quando o guarda municipal, hoje muitas guardas já têm estruturas suficientes, instrumentos suficientes, efetivos tecnicamente preparados suficiente para dar uma pronta resposta, ele coloca não é um imperativo mais, não é uma ordem, um comando legal para fazer, é uma faculdade. Os guardas poderão, ou seja, é facultativo. Se o guarda se depara diante de uma mulher sofrendo um crime de estupro naquele momento, sendo violentada, um crime contra a sua dignidade sexual, um guarda em condições de agir, com os instrumentais necessários para agir, mas se o guarda não quiser agir, tá tudo ok para esse decreto, tá tudo ok. Então, é uma faculdade estar colocando os guardas municipais como qualquer um do povo, um equívoco enorme. Seria a oportunidade do ministro Flávio Dino ele aproveitar, já que queria fazer um decreto, para reafirmar essa imperatividade, esse imperativo, esse comando. O guarda pode enfativar que tem que ser formado, tem que ser instrumentalizado para dar uma pronta resposta, para proteger, para salvar a vida, para reduzir prejuízos, reduzir danos em alguns casos, para proteger a população. Seria a oportunidade de reafirmar isso. E não vir naquela linha de algumas decisões do sistema judiciário brasileiro, que quer colocar o guarda como qualquer um do povo. Eu já falei em outros momentos, e volto a dizer, que os guardas municipais não são qualquer um do povo. O guarda municipal é um agente de segurança pública, um servidor público concursado, que tem as suas atribuições e competências pautada numa lei federal, no Estatuto Geral, e as suas ações ou omissões, ou fazer ou não fazer, tem que ser baseado em lei, o princípio da legalidade. Artigo 37 da Constituição Federal está lá como princípio. Então não pode ser uma faculdade. O guarda não pode agir como qualquer um do povo. O guarda tem que agir no estrito cumprimento do seu dever legal e pautar suas ações na legalidade. Se a lei falou que tem que fazer, ele tem que fazer, para não ter prejuízos maiores para a população. Um outro aspecto também, pessoal, que causou uma certa confusão é quando fala de ocorrências emergenciais. No caso das ocorrências emergenciais, que as guardas se depararem com essas ocorrências emergenciais que dependam, né, que precisem, né, de uma intervenção de um órgão do Estado, da União, pela especificidade, pela sua excepcionalidade, o guarda municipal faz os atendimentos preliminares, aciona os órgãos que têm condições de dar continuidade, de resolver a situação, esse desdobramento, e prestará todos os apoios necessários à continuidade do atendimento dessas ocorrências. Isso está no parágrafo único do artigo 5º, e eu não vejo prejuízo neste sentido especificamente. O que eu vejo, só reafirmando aqui para a gente finalizar esse bate-papo, o maior dano foi regulamentar o patrulhamento preventivo, que não está no objetivo do decreto, mas indiretamente regulamenta, condicionando o patrulhamento preventivo e o atendimento de ocorrências emergenciais a um termo de cooperação técnica com a Polícia Militar, e obviamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, com as polícias do Estado ou com a Polícia da União. Né? Isso é um grande prejuízo que isso imobiliza. E a questão da prisão em flagrante delito, colocar como faculdade, que é um prejuízo enorme, um grande equívoco também. Nós devemos seguir a lei, pessoal. A reflexão final aqui, eu quero finalizar com vocês, é falar o seguinte: Osés, qual a força que esse decreto tem? Porque nós temos uma norma, um diploma legal, tá? Que é a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014. Agora tem o decreto 11.841, de 21 de dezembro de 2023. Qual que é a força legal que um decreto tem para anular uma lei? Eu falo para você, nenhuma. Um decreto, ele não pode anular ou diminuir uma lei. Entre um decreto desastroso como esse,
nós vamos ficar com a 13022 de 8 de agosto de 2014. Nós vamos dispensar esse decreto, tem que ser dispensado, tem que ser revogado esse decreto, é a minha sugestão aqui, tá? Tem que ser revogado, até para que não fique uma mancha negativa na gestão do Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em meio a tantas ações positivas de fortalecimento, de valorização dos guardas municipais, que não fica um decreto desastroso como esse no currículo do ministro Flávio Dino para manchar, né, o seu legado no Ministério da Justiça sobre guardas municipais. Ele foi o ministro, aqui já quero manifestar a minha opinião sobre o trabalho, um dos ministros mais importante que o Ministério já teve, né, com a sua qualificação, com a sua energia. Eu até penso que a sua saída para o STF, nós vamos perder bastante de ter um ministro qualificado, com tanta energia e vontade de trabalhar. Então esse currículo, esse legado do ministro Flávio Dino não pode sofrer dano com um decreto dessa natureza. Então fica aqui a nossa avaliação e nossa solicitação para que esse decreto seja revogado imediatamente para o bem dos guardas municipais e para o bem do próprio currículo legado do ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, pessoal. Um decreto que foi aguardado com tanta expectativa, mas causou esse mal-estar e esses danos que eu aqui acabei de falar com vocês. Então fica aqui a nossa comunicação, fica a nossa avaliação sobre o decreto 11841 de 21 de dezembro de 2023. Forte abraço a todos.